Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos e também fazedor de vídeos como este aqui. Se você, da mesma forma que eu, gosta de fotografia, vídeo, arte, cinema, talvez seja uma boa ideia se inscrever neste canal. Então se inscreva, se você gostar bastante do meu trabalho, considere ser apoiador ou apoiadora junto ao Apoia-se e também o Seja Membro aqui do canal. Hoje eu trago para vocês o review do adaptador EF-EOS R da Conlight, um adaptador genérico para que a gente utilize lentes EF, Canon EF, em câmeras mirrorless Canon, como o EOS RP, EOS R, EOS R5, R6, R3, a hora que sair a R3 e assim por diante. Eu estou aqui na minha mão com a EOS RP, a gente está gravando com a EOS R, e eu pude testar, graças aos meus amigos da loja Portsar, este adaptador da Conlight. Então, se você quiser, se ao final deste review você considerar que este adaptador é para você, compre lá com o pessoal da loja Portsar, porque eles têm este produto, vai ter descrição, vai ter link aqui na descrição do vídeo, e aí o preço tá bacana, é só você chegar lá e conversar com o pessoal da Portsar. Mas, antes disso, vamos ver se o adaptador funciona, se ele substitui bem um adaptador original, porque em relação a preço ele está custando mais ou menos 1/3 do que o adaptador original da Canon. Então eu estou aqui com um original da Canon, vamos tirar as tampinhas dele. O adaptador que a gente fala, esse adaptador totalmente vazado, sem nenhuma ótica, que ele cumpre só com a função de ocupar o que seria a caixa de espelho de uma DSLR, para que uma lente feita para uma DSLR encaixe numa mirrorless. Então, se você tem aí lentes EF, EFS e quer utilizar essas lentes num corpo mirrorless como R, RP, R5, R6, etc., você precisa de um adaptador desses. A própria Canon tem o adaptador dela e que durante um tempo vinha nas caixas de Canons EOS R e EOS RP. Esse adaptador já vinha, então existia o kit com ele. Agora ele é vendido separadamente e ele está ficando bastante raro de encontrar. E aí muita gente pergunta, o adaptador genérico é bom? Funciona? Existem de algumas marcas, como é o caso do Conlight, existe também o Viltrox. Hoje a gente vai falar do Conlight e o Viltrox é bastante parecido. E a ideia é saber, se ele substitui bem este aqui. 2, que vantagens e desvantagens ele pode ter em relação a este aqui. Uma vantagem clara é, ele custa 1/3 do que custa esse aqui. Além de tudo, se funcionar bem, tá ótimo. Então o primeiro teste que eu queria fazer é ligando lentes EF, como é o caso aqui da EF1740 f4L USM ou a EF 24mm 1.4L USM que eu tenho aqui. Também testei com a EF 70-300 f4 5.6 LS USM, as lentes EF que eu tinha aqui para testar, tanto na R quanto na RP. Então eu fiz todas as combinações possíveis dessas três lentes com essas duas câmeras para descobrir se a informação EXIF da lente passa corretamente para a câmera. E sim, a informação EXIF passava corretamente, então a câmera identificava que lente ela estava usando da mesmíssima forma que com o adaptador original. Outra coisa que eu queria saber é se as correções de lente no menu da câmera, então aquela correção de vinheta, né, de escurecimento de bordas, correção de aberração cromática, se tudo isso estava funcionando corretamente no adaptador genérico em relação ao original. E sim, todos esses comandos de menu de câmera que se referem às correções óticas das objetivas apareciam normalmente, nenhum item ficou faltando, nenhum item mudou o seu funcionamento. Assim sendo, informação EXIF e controles de aberração, de distorção, de vinhetagem, etc., funcionando perfeitamente no adaptador da Conlight em relação ao adaptador original da Canon. Deixa eu tirar o da Conlight aqui da ERP. Tem gente que vai ficar com aflição,
porque a RP vai ficar aberta aqui com o sensor exposto, então já vou colocar uma tampinha, assim ninguém fica aflito. Pronto. E deixar ela aqui de lado, porque não tem muito que a RP fazer aqui nessa conversa. Também tirar a lente, a 1740 dela. Vamos colocar aqui em cima de uma mesa, assim, nada cai, nada quebra. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o adaptador da Conlight, aqui o adaptador da Canon. Então, frente dos dois, verso dos dois. Vamos colocar foto, que vai ser bem mais fácil de vocês verem. Primeira coisa que a gente nota, que eu vou chamar de Pro entre o Conlight e o original, é o fato que o Conlight tem este suportezinho retirável de tripé. Então você pode tirar ele, tá? Enquanto eu falo, eu vou pondo fotos aí na edição. Então você pode tirar e ele continua com uma rosca de tripé aqui embaixo. E você pode usar com isto ou sem isto. Por que que isso é útil? Porque quando a gente usa a lente, eu vou colocar de volta aqui na RP. Quando a gente usa a lente numa câmera que não foi projetada para receber essa lente, então ela vai receber a lente e o adaptador. O que acontece? O conjunto lente-câmera ficou mais comprido do que o que se espera, porque a lente tem este comprimento aqui e você tem o adaptador. Graças a isso, o centro de gravidade, centro de peso da câmera acaba se projetando um pouco para frente. Então, se o tripé puder ser apoiado não mais na rosca de tripé da câmera, e sim na rosca de tripé aqui do adaptador, você reequilibra o centro de gravidade. O que é, na minha opinião, uma ótima de uma ideia que o pessoal da Conlight teve de fazer esse adaptador com essa rosquinha de tripé. Pronto, deixa eu colocar de lado aqui a RP de novo e tirar a 1740 do adaptador. Colocar para cá, pronto. De volta. Então, esta ideia aqui, 1-0 para o adaptador genérico em relação ao Canon. Quando a gente olha os adaptadores de perto, a gente vai achar uma outra coisa, que aí é um ponto para o adaptador da Canon, que é o anel de borracha aqui que vai em contato com a câmera, porque o adaptador da Canon tem vedação contra poeira e umidade, que o adaptador genérico, aí qualquer das marcas de adaptador genérico, não tem. Assim sendo, a gente empata em 1 a 1 e você vai decidir conforme as suas necessidades o que é mais útil aqui. Se você se expõe a meio ambiente, a poeira, umidade, maresia, coisas assim, adaptador da Canon, por ter proteção, vedação contra poeira e umidade, pode ser útil para você. Se você não tem a necessidade disso, se os ambientes que você trabalha são mais controlados, o genérico pode ser para você. Genérico da Conlight aqui no caso. Então, vedação de poeira e umidade, Canon. Suportezinho para tripé, Conlight. Passagem de EXIF e correções de lente. Nos dois funcionam com perfeição. Aí eu precisava testar se o foco, foco contínuo, foco tanto o one shot ou single como contínuo funcionavam bem. E aí, estou passando a imagem para vocês verem, eu fiz um teste durante gravação de vídeo com a EOS R, fiz também teste similar com a EOS RP, e sim, o foco contínuo estava funcionando normalmente. Também o foco single estava funcionando normalmente. Não notei no meu uso, com essas lentes que eu testei, com essas câmeras que eu testei, não notei perda de desempenho de focalização com o adaptador da Conlight em relação ao da Canon. Assim sendo, em termos de passagem de EXIF, passagem de comandos óticos da câmera para lente e autofoco, os adaptadores empataram em desempenho. Ou seja, trabalham igual, não tem diferença entre eles. E o ponto diferencial positivo para o Conlight fica sendo o suportezinho de tripé, e o ponto positivo para o Canon fica sendo a vedação de poeira e umidade. E aí tem o último ponto que eu gostaria de entrar de uma diferença, que vai ser mais claro de ver nas fotos do que comigo aqui segurando os adaptadores, mas o que acontece é assim, quando a gente olha eles pelo verso, você vê totalmente redondo aqui o Conlight e retangular aqui o Canon. Quando a gente olha de frente, a gente vai perceber também essa
caixa mais circular no Conlight e umas anteparas aqui no Canon, que fazem com que a parte interna do Canon seja mais parecida com a caixa de espelho de uma DSLR, que normalmente é quadrada, retangular no caso, enquanto que o interior do Conlight parece mais o de um tubo de extensão, que normalmente é assim, redondo. Essa diferença, assim como o material interno com a qual esses anéis são feitos, o material interno do Canon parece um pouco mais fosco, e o material interno, tanto do Conlight quanto do Viltrox, que eu também já testei, parece um pouco menos fosco. Eu não chamo de brilhante porque não é, é um pouco menos fosco. Este conjunto de diferenças entre o formato interno do anel adaptador e o material com o qual ele é construído fez com que, em situações de contraluz forte, que a lente vai gerar um flare. Flare que tem dois tipos de flare, né? Tanto aquele flare de bolinhas coloridas que atravessam a cena, que são formas de reflexos internos da lente, quanto uma espécie de névoa esbranquiçada que pode acontecer na imagem toda. Essas formas de flare que podem acontecer em situações em que uma lente daria flare, ou seja, nas situações de contraluz intenso, de uma projeção de luz lateral que bata no elemento frontal da lente e gere o flare, nessas situações, no adaptador da Conlight, os flares, se é que é esse o plural, o flare fica mais pronunciado, mais visível do que no adaptador original da Canon. Então não é que em um dos adaptadores você tem flare e no outro não. Nas situações em que você tiver o acontecimento do flare na sua fotografia ou no seu vídeo, ele vai ficar mais visível e pronunciado quando você usa o Conlight e menos visível e pronunciado quando você usa o Canon, por conta dessas diferenças da construção interna desses adaptadores. Se isso é ou não um problema, de novo, vai ser de cada um. Para um adaptador que custa 1/3 do preço do original, se no seu dia a dia de trabalho você não enfrenta com constância situações de contraluz muito intenso, com luzes apontadas na direção da câmera ou de frente para o sol, por exemplo, a situação que a gente está aqui, a luz é toda favorável, toda de frente comigo. Nessa situação você não tem chance de acontecer um flare. Então nessa situação o adaptador da Conlight funcionaria com absoluta perfeição, porque não tem nada que vá revelar essa diferença entre eles. Já numa foto de pôr do sol, num ensaio em que você use muito flash em contraluz, em situações com contraluz muito pronunciado, você vai ter maior projeção de flare dentro da sua lente por conta do adaptador dentro da sua câmera por conta do adaptador da Conlight, e isso também acontece com o Viltrox. Assim sendo, você vai decidir se no seu dia a dia isso é ou não um empecilho, isso é ou não um problema, isto vai ou não vai atrapalhar o seu trabalho. Só fique atento que, se você trabalha com muito contraluz, você vai notar mais o acontecimento de flare usando adaptadores genéricos do que o original da Canon. Assim, vamos terminar a conta com preço e suporte de tripé apelam para o Conlight. Vedação de poeira e umidade e controle mais rígido sobre o acontecimento de flare apelam para o Canon original. Todo o restante eles empatam. E aí você vai decidir o que é melhor para você. Se você decidiu que você quer o original, liga lá com o pessoal da Portsar. Se você decidiu que você quer o genérico da Conlight, liga lá para o pessoal da Portsar, porque eles têm as duas opções para você. Eu gostei, eu usaria normalmente o da Conlight. Ele vem numa boa embalagem, vem bem protegido, é bem construído, sólido. Todos os elementos que tem que ser de metal são de metal. Os contatos elétricos e eletrônicos são de boa qualidade. Então, de forma geral, gostei bastante do adaptador EF para EOS R da Conlight e recomendo o produto com essas observações que eu fiz para vocês. Tá bom, minha gente? Essa é uma coisa que muita gente perguntava, então o que muda do adaptador genérico para o de marca? E creio que essas observações possam ser estendidas, por exemplo, para os adaptadores que existem aí para Nikon, para outras marcas, mas eu não os testei para afirmar. No caso de Canon, é isso que a gente tem, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!